for possível, você pode fazer ajudando aí essas pessoas que precisam, porque o bom de uma possibilidade dessas é que você vai ajudar diretamente. Muitas vezes tu participa de grupos e tal, mas não vê chegar até as mãos das pessoas essa ajuda. E nesse caso especificamente é possível que a gente possa fazer isso, né? E sempre em nome do Jesus que a gente ama. Jesus subversivo. Ser subversivo é executar atos de transformação ou derrubada de uma ordem estabelecida. É ser revolucionário. Numa sociedade patriarcal, as mulheres tiveram protagonismo no movimento que Jesus organizou. Numa sociedade muito desigual economicamente, Jesus denunciou o acúmulo de riquezas e exaltou os pobres. Numa sociedade de moralismo vazio, Jesus andou especialmente com as pessoas consideradas de má fama e denunciou muito a hipocrisia dos líderes religiosos. Numa sociedade baseada na vingança, no olho por olho, dente por dente, Jesus ensinou a amar, inclusive os inimigos, e perdoar sempre. Numa sociedade profundamente hierárquica, Jesus exaltou os humildes, disse que os menores são os maiores, que os últimos são os primeiros, que a glória mesmo é poder servir ao próximo. Em outras palavras, Jesus implodiu as relações de poder. Numa sociedade muito adultocêntrica, ou seja, que despreza a infância, uma sociedade chata, indisposta ao riso e à brincadeira, Jesus disse que o reino de Deus pertencia justamente às crianças. Numa sociedade que odiava os estrangeiros, Jesus andou tranquilo e levemente por vários povos e culturas. Ele desconheceu fronteiras. Numa sociedade que tinha uma tradição religiosa conservadora, que achava que só se podia encontrar Deus no templo, Jesus viu a beleza de Deus em tudo quanto é canto. Disse mesmo que o importante era buscar de coração. Ou seja, ele retirou o poder do templo, retirou o poder dos líderes religiosos que queriam ser gerentes do sagrado, ele democratizou e ampliou a experiência de Deus. Numa sociedade em que a tradição religiosa estava subordinada ao lucro, Jesus entrou no templo quebrando tudo e disse que ali não era lugar de comércio. Numa sociedade em que alguns territórios valiam mais que outros, ou que pessoas valiam mais ou menos dependendo de onde moravam, Jesus nasceu na periferia, viveu na periferia e ficou na periferia até o fim. Justamente por estas razões, ele não teve a chance de envelhecer. Jesus foi preso, torturado e assassinado pelo Estado a pedido dos líderes religiosos em nome da ordem. Jesus morreu como imoral, escandaloso, desviado, rebelde, desordeiro, herege. É esse Jesus que tantas vezes parte da igreja em nome da ordem tenta esconder. Mas é esse o Jesus do Evangelho, revolucionário, subversivo. Emocionante, né, gente? É claro que essa é a história que a gente tem para conhecer esse Jesus que a gente ama, né? E não essa coisa que aparece por aí, toda empenhada, muito mais em ser um Santa Claus do que qualquer outra coisa. Mas falando em noite de Natal e tal, edifício de classe média, Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Noite de terça-feira, dia 24, véspera de Natal. A Ariane Ellen Viriato, branca, de classe média, xingou o porteiro do prédio onde mora de macaco, safado e fedorento. A vítima da ofensa racista
tipificada como crime é Gilson Vitalino, de 43 anos. A polícia militar foi chamada ao prédio, no bairro Novo Eldorado, por causa da confusão. O Vitalino relatou que o interfone não estava funcionando e, por orientação do síndico, todos os moradores deveriam ir à portaria para liberar a entrada de visitas para a noite de Natal. Quando a mãe da mulher chegou, o porteiro seguiu a orientação e pediu que a senhora ligasse para a filha para que ela descesse. Por telefone, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher xingou o porteiro com vários palavrões porque ela mora em um bloco mais afastado, mas acabou descendo. Já na portaria, a mulher continuou a xingar e teria chamado o homem de macaco, safado e fedorento. Testemunhas viram a agressão e chamaram a polícia. Gilson, que trabalha no condomínio há cerca de 1 ano, disse que nunca havia passado por uma situação como esta na vida. E a Ariane passou a noite de Natal na delegacia. Uma menina jovem, né? Mas olhando para o rapaz, macaco, safado, fedorento. Sabe, a gente vê isso acontecer e para que isso, né? Por que essa vertente? Porque isso vem lá do mais profundo do inferno da mente, do coração dessas pessoas, né? Então é tão assim, é triste a gente ver essas coisas acontecendo e imaginar que do nosso lado muitas vezes pode estar uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, né? A notícia fica por aqui, né? Mulher é presa após chamar porteiro de macaco, de fedorento, e continua. Não tem nenhuma outra informação sobre o assunto, né? Nada a ver. Tu vê que é em Belo Horizonte também, onde aconteceu aquele outro caso daquela mulher que não quis pegar um táxi porque o taxista era negro. Então, esse pessoal aí de Belo Horizonte, né, os mineiros têm muito do racismo. Isso vem lá de trás, né? E a arrogância, a prepotência. A questão é que essas mulheres, essas pessoas, esses trastes, eles acabam sendo presos por injúria racial e não por racismo. Aliás, está aqui, ó. Ela pagou uma fiança de 2.000 e foi liberada. A mulher foi presa depois de cometer injúria racial. São os delegados que deveriam... Se um dia os delegados resolverem aplicar a lei e não passar paninho, eu tenho certeza que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de vomitar toda a sua malignidade, né? Mas elas são presas por injúria racial, daí você pode pagar uma fiança e é liberado. Se fosse por racismo, o crime não pode pagar, fica 3 anos presa, direto, sem escala. É da lei. Mas aí os delegadinhos, né? Ah, não, é branquinha, é bonitinha, na hora da raiva ela não pensou. Não, tinha que aplicar a lei. Pelo menos para umas 2, 3, 4 já ia servir de exemplo. Mas toda a vida os delegados passam paninho. Eu estou dizendo delegados porque dependeria deles. Tá, depois vai passar pelo Ministério Público, pelo promotor, até chegar no juiz e tal, mas se colocasse racismo,
seria diferente de injúria racial, que daí é a mesma coisa que passar paninho. Claro que a gente sabe que o ideal da vida é a gente perdoar. Só que nós estamos num tempo em que perdão virou poeira, né? Virou pó. Aí não é passar paninho que vai resolver o problema. As pessoas tinham que ter, já que não tem coração, que não tem alma, que tinha que ter pelo menos medo. Para a gente poder realmente, né, ter uma sociedade minimamente justa. Ela foi presa, então, para reforçar aqui, fica se sabendo que ela já foi solta, infelizmente. Simplesmente porque pagou R$2.000. Diz o que quer, faz tudo que dá na telha, depois paga e fica tudo por isso, né? Por isso e para aquilo, né? Aqui a Maria Lúcia Sampaio, num dia a OAB assumiu a manutenção de praça. Na noite seguinte tinham jogado sacos de lixo no lago. Foi um ato político. Não entendi. Ela manda aqui Zé Caradípia cantando Lupicínio. Vamos ouvir aqui o Zé Caradípia, mas não entendi a notícia. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo, enfim. É que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo, enfim. É que eu peço a esses moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor essa vida conduz. Saibam que deixa o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias essa mania e muito me custou, pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e essas rugas que
o amor me deixou, pois só as mágoas